Estelionatários têm se aproveitado de beneficiários do INSS para aplicar golpes. A advogada Juliana Bento traz mais detalhes e como se proteger. Boa tarde, Juliana. Quais os golpes mais comuns que são aplicados nesse público? Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Pois é, segurado do INSS não tem paz. E hoje em dia a gente está tendo um problema muito maior, que são os processos judiciais. Quem está com processo correndo na Justiça Federal, né, principalmente os processos previdenciários, os estelionatários têm acessado os processos, né, através da OAB do advogado. Ali no processo ele busca os dados desse segurado, liga para esse segurado como se fosse o advogado, exigindo que seja feito depósito de valores para que sejam então pagos ou precatório de forma antecipada, ou para que a pessoa possa receber o benefício. Então, as pessoas elas têm que ficar atentas, porque a mente dos estelionatários ela é muito fértil e o campo é muito fácil de o estelionatário conseguir agir, porque ele trabalha com a esperança desse segurado. Então, eles ligam oferecendo justamente benefícios junto à Justiça Federal, ou então também, em outros casos, eles acessam as contas dos segurados do INSS e fazem empréstimo em nome dessas pessoas, depositando o valor em outra conta, em contas de laranja. E o prejuízo fica para o segurado do INSS em pagar aí o empréstimo realizado por um estelionatário. Então, a gente tem que ficar muito atento. Quando você receber, por exemplo, um WhatsApp de um escritório de advocacia requerendo depósito por Pix, vai lá, se você tem um contrato com um advogado, ligue para o escritório de advocacia desse advogado e verifique se foi ele que te enviou o pedido de Pix. Não faça o Pix sem conferir se foi efetivamente o advogado. E não telefone no número que está na mensagem pelo WhatsApp. Pega o cartão do advogado e ligue para o número que você tem efetivamente contato e não no número apresentado pelo estelionatário. A gente tem que desconfiar de todas as ligações, de todas as mensagens que a gente recebe pelo WhatsApp, e o principal é não passar dados e nem fazer nenhum pagamento sem ter certeza daquilo que você está pagando. Tome muito cuidado, porque o estelionatário está hábil ali, muito treinado em tomar de você os seus dados. Então, a gente tem que sempre desconfiar. A gente que mineiro é fácil, né? Sempre desconfie mesmo, porque o estelionatário tem agido de forma muito fácil e causado lesões, né? Tomado dinheiro do trabalhador, do segurado do INSS. Juliana, os aposentados são vítimas mais fáceis para os criminosos? Eu acredito que sim. Primeiro, a gente vê a idade, a gente vê que a gente vai ficando mais vulnerável realmente. E também a gente tem, né, uma coisa que é típica de nós brasileiros. A gente tem muita esperança. Então, aí recebe uma mensagem assim, pague aqui R$ 4.000 que o seu precatório será pago mais rápido. Deposite aqui R$ 2.000 que precisamos pagar os impostos para liberar a sua aposentadoria. São artimanhas utilizadas pelos estelionatários que trabalham com essa esperança das pessoas em verem seu benefício concedido. A gente tem que tomar muito cuidado onde a gente vai, onde a gente... com as mensagens recebidas, a gente tem que estar sempre muito bem assessorado. Então, é muito importante contar sempre com a ajuda de um bom advogado para que você não sofra nenhum prejuízo. E esse dinheiro que é depositado na conta de laranja, você não consegue de volta. E não é culpa do advogado, né, que também tem sofrido golpes constantes porque tem visto lá os seus dados sendo acessados por bandidos. E os dados são livres, porque o processo judicial, ainda que é eletrônico, ele é público. Então, é fácil para que um estelionatário acesse esses dados, pegue esses dados e faça mau uso deles. Como? Consegue o contato do cliente e vai lá e faz uma promessa indevida para poder auferir renda. No caso, então, de um golpe associado a um escritório, você já recomendou que se ligue para o advogado, para o escritório, para ver se realmente o envio foi por ali. E no caso de um empréstimo que foi feito em nome do aposentado, como ele deve proceder? Ele pode entrar em contato com a instituição, falando que não reconhece aquele empréstimo, pedindo para a instituição desfazer esse acordo? Como que fica nesse caso? Imediatamente, ele tem que fazer um boletim de ocorrência narrando o fato, procurar a instituição financeira falando que não reconhece, e se a instituição financeira não automaticamente fizer o cancelamento disso, ele deve procurar um bom advogado e entrar, né, propor uma ação judicial para que isso seja suspenso. Porque se essa ação não for imediata, o prejuízo é muito maior, porque os descontos, né, do empréstimo eles são feitos mês a mês, às vezes são empréstimos longos. E uma dica, o estelionatário às vezes faz um empréstimo num valor bem pequenininho, valor em muitas parcelas, e que se a pessoa não faz a checagem ali no aplicativo do Meu INSS, ela nem percebe esse golpe. Então ela paga às vezes um empréstimo sem perceber que está sofrendo. E uma outra coisa que é importante, tem associações em todo o Brasil, sindicatos fraudulentos, falando que são sindicatos de aposentados,
que eles fazem um desconto lá também no pagamento do aposentado. Então, eu recomendo aos aposentados e pensionistas que acessem lá o meu INSS e ver se está pagando, normalmente, uma faixa de R$ 75, já vi também de R$ 30, que são contribuições para sindicatos de aposentados sem a permissão do aposentado. Isso é um absurdo. Infelizmente, nossos dados não conseguem ser protegidos, então a gente tem que sempre ficar vigilante. Tá certo, Juliana. Muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde para você. Para você também, André. Um abraço a todos.